Seja bem-vindo ao Café Consciência. Hoje a nossa convidada é Letícia Tomasi, que vem do Rio Grande do Sul, minha irmã advogada. Tudo bem, Letícia? Tudo bem. Muito obrigada pelo convite, obrigada pela oportunidade de estar aqui hoje, conversando sobre uma área um pouco mais distante, né, da questão da saúde, enfim. Mas estamos aqui para esclarecer e conversar um pouco mais sobre os direitos, então, das pessoas com deficiência. Eu gostaria que você se apresentasse. Como que começou a sua jornada no direito, como que foi sua escolha, enfim? A escolha é sempre meio conturbada, né? Quando nós estamos ali no período de segundo ano, a gente nunca sabe o que nós queremos, né? Mas eu comecei trabalhando, fazendo estágio no escritório de advocacia, e isso lá em 2006. E posteriormente, então, pela afinidade com a questão do direito, então eu escolhi prestar vestibular, iniciei a faculdade em 2007, me formei em 2012, então estou há 14 anos advogando, atuando na área, trabalhando nas áreas correlatadas à área civil, trabalhista, mais específico. Essas áreas, óbvio, né, abrange várias questões, mas a área civil, então, abrange questões relacionadas ao direito de saúde, assistência social, né, questão previdenciária, e isso engloba inúmeros direitos, né, tanto pessoas físicas como pessoas com deficiência. Nós temos observado hoje que tem, com o aumento de diagnósticos, né, essas famílias, elas têm direitos, né, não sei se é via estado, e eu acho que muitas pessoas não têm informação de como funciona. Você pode explicar como que funciona um pouco assim, desse caminho para essas pessoas conseguirem os seus direitos? Porque deve existir uma lei que elas possam ser amparadas, né? Eu não sei se é via ao público, mesmo o particular, como que funciona? A nossa Carta Maior, né, que é a Constituição Federal, ela diz que todos os cidadãos têm direito à saúde e assistência social, né? Mas não só a Constituição Federal. No âmbito nacional, nós temos leis específicas, então, que são determinadas por estados e municípios. Então, assim, essas leis abrange a questão do público social e pessoas com deficiência no geral. Porém, na questão de quem foi diagnosticado com TEA, nós temos em 2012 a Lei 12.764 de dezembro de 2012, que foi a denominada a Lei Berenice Piana, que foi implementada específico para regulamentar a questão das pessoas com autismo, né? Então, essa lei, no seu artigo 1º, parágrafo 2º, então, ela determinou, né, foi incluído que a pessoa com autismo é considerada uma pessoa com deficiência. Isso quer dizer que todas as leis anteriores e posteriores que regulam direitos para pessoas com deficiências, essas leis incluem pessoas com autismo. E, em específico, essa lei, ela veio pontualmente para estabelecer benefícios como saúde, educação e assistência social, que antes as pessoas com autismo não tinham essa inclusão, né, por não serem consideradas como pessoas com deficiência. Então, a partir dessa lei, elas são inclusas, são consideradas pessoas com deficiência, e por isso todas as leis que dispõem sobre todo e qualquer benefícios por pessoas com deficiência, então inclui, aliás, as pessoas com autismo, seja crianças, adolescentes ou até mesmo adultos que tiveram diagnósticos tardios. E como que eles fazem
Como que é feito para chegar nesses direitos? Eles precisam de laudos? Como que é? Eles procuram o advogado? Eles vão diretamente… qual que é o caminho? Então, Aline, a pessoa que é diagnosticada, primeiro ela precisa de um atestado médico, né? São realizados inúmeros exames, ela precisa de inúmeros laudos para que confirme, até porque o autismo ele tem graus, né? Tem o grau 1 que é leve, o grau 2 que é moderado e o grau 3 que é o severo. Então, tudo isso precisa ser provado através de laudos. Por si só, essa lei, né, da Berenice Piana, ela já nos diz que a criança, eu digo criança, mas enfim, a pessoa com autismo, ela tem direito à saúde, que é o diagnóstico precoce da doença, ainda que não definitivo. Então, se há suspeitas que a pessoa tenha autismo, então o dever do Estado, eu digo Estado, mas União, né, tem a competência de fornecer todas as necessidades que a criança tem, todos os elementos necessários para que essa pessoa busque junto à saúde pública para que tenha esse diagnóstico. Além do diagnóstico, ela tem um atendimento multiprofissional, né? Porque a criança com autismo, a pessoa com autismo, ela são diversos, como que eu posso dizer? São diversos fatores. Tem o fator social, que a pessoa não socializa. Tem o fator cognitivo, que ela não tem atenção. Então, são vários fatores. Então, ela tem, dentro da saúde pública, como acessar isso para que ela tenha esse atendimento adequado, né? Também temos nutrição adequada, né? Toda pessoa, ela tem que ter uma nutrição adequada, enfim. Terapia nutricional e também medicamentos. Tudo isso é fornecido pelo Estado. O Estado tem que dar o suporte para a família, fazer esse diagnóstico e ver, né, qual é o grau de autismo que essa pessoa tem e procurar o tratamento adequado. Passamos, então, à questão da assistência social. Quando a pessoa é diagnosticada com autismo e a família está em vulnerabilidade social, o que é vulnerabilidade social? É quando a renda familiar da pessoa, por pessoa, não ultrapassa 1/4 do salário mínimo vigente. Por exemplo, hoje é 1.500, 1/4, se é uma família de 5 a 6 pessoas, então, né, teríamos que fazer um cálculo e ver. Se a pessoa está abaixo desse 1/4, ela teria direito a um benefício assistencial do governo, que a gente chama BPC-LOAS. É um benefício de prestação continuada, que é um auxílio do governo para ajudar a manter a criança, né, a família, enquanto ao perdurar a necessidade de tratamento, e, enfim, para poder justamente dar um suporte, dar uma condição de sustento para essa família, né? Você falou sobre Berenice, quem foi? Como que começou? Berenice Piana, ela é mãe de uma criança com autismo, e foi ela quem lutou pelos direitos de todas as pessoas com autismo. Então, como não havia nenhuma regulamentação sobre pessoas com autismo, havia regulamentação por pessoas com deficiência. Mas autismo até então não era considerado uma deficiência. Então, a partir dessa luta da Berenice, foi criada essa lei, né, em 2012, dezembro de 2012, reconhecendo o autismo como deficiência. Então, isso fez com que as pessoas com autismo, diagnosticadas com autismo, tivessem os mesmos direitos de uma pessoa com deficiência. Tá, e hoje via SUS, como que funciona? Você sabe explicar um pouco? Como que funciona para essas mães conseguirem esses direitos?
elas precisam chegar e ir até o juiz? Ou hoje, como tem mais casos, o movimento está maior, pelo próprio SUS, eu quero dizer, assim, hoje está mais fácil? Eu chego, tenho o diagnóstico, eu tenho os laudos, eu consigo esses tratamentos? Ou alguns específicos eu preciso entrar na justiça, tipo o acompanhamento, né, o acompanhante terapêutico? Como que é? Isso já tá mais fácil? Ou as mães, as famílias ainda têm que entrar na justiça para conseguir, para exigir que tenha essa pessoa na escola? Como que é essa questão de transporte para essa família que não tem? A prefeitura, sei lá, o estado, eles fornecem? Sim. A questão, como eu te falei, depois que a pessoa é diagnosticada com autismo, então tem aquelas ramificações do direito. A primeira que eu te falei foi a questão da previdência, né? Então, poderia ter essa questão de um benefício assistencial que é fornecido pelo governo federal, né? Temos a questão de educação, como tu falou, a questão de um acompanhamento. Dependendo do grau da pessoa autista, ela pode vir a ter a necessidade de ter uma pessoa, um profissional acompanhando ela na sala de aula, né? Porque isso depende do grau de autismo, enfim. Porém, Aline, o que acontece? Hoje o nosso estado, a gente postula, pede os seus direitos, mas nem sempre nós somos atendidos. Exemplo, a questão do BPC Loas, né? Inicialmente, a pessoa ela pode, ela mesma, entrar com o pedido via INSS, mas o INSS geralmente nega. E o que ela tem que fazer? Ela vai ter que procurar um advogado, né? Pode ser tanto a Defensoria Pública como um advogado particular, né? Quando a pessoa é diagnosticada com autismo, ela recebe um crachá, né? Que ela recebe uma carteirinha. Isso tudo tem que ser encaminhado via assistência social de cada cidade, né? A pessoa tem que procurar a assistência social da sua cidade e ver como é que é o procedimento. Mas, de regra, todos vão receber uma carteirinha se identificando como autista e também o cordãozinho. Como ele é considerado uma pessoa com deficiência, ele vai ter os mesmos direitos. Por exemplo, em ônibus, o assento é preferencial, né? Então, ele tem o direito como uma gestante, como um idoso, ele tem direito a um assento preferencial. Então, ele vai ter os mesmos direitos de uma pessoa com deficiência. A questão, por exemplo, da educação, precisa de um professor multiprofissional, né? Então, assim, a escola, essa pessoa estuda numa escola pública, a escola tem que fornecer, né? Porque a escola é do estado, geralmente, né? Então, ou do município. Então, a escola tem que fornecer essa pessoa para ficar acompanhando. Se for uma escola particular, da mesma forma, porém custeada sempre pela escola. A pessoa, a família, não teria como fazer esse desembolso, né? Desembolsar esse custo a mais para ter uma pessoa acompanhando o seu filho, né? Então, isso é um dever do Estado de fornecer, como a assistência social, a questão de trabalho, enfim. E sobre medicamentos? O Estado dá? Se nós temos uma criança que ela tem necessidade, né, de medicações específicas, como que funciona isso? E se o Estado não tem, ele, como é que eu vou dizer? Ele pode pagar, reembolsar para essa pessoa? Por exemplo, ela não tem ali no SUS, nos postos de saúde, onde a pessoa pode retirar a medicação. E for algo específico que essa família não tem condições de pagar, por ser um medicamento muito caro, como que funciona? Há possibilidade desse reembolso? Sim, o que acontece? O que geralmente acontece no jurídico, a pessoa vai com o diagnóstico, o médico tem que fornecer um laudo e uma receita médica
né, especificando o uso, a pessoa vai até o posto de saúde mais próximo da sua residência, né, e solicita o medicamento. Se porventura não tiver naquela unidade, ele pode tentar em outra unidade. Porém, se não houver de fato esse medicamento, a pessoa novamente vai ter que recorrer ao judiciário, né? Então, a gente esbarra nessa questão assim, é público, o Estado tem o dever de fornecer, porém nem sempre nós conseguimos de forma de primeira, né? Primeira vez, assim, a tentativa às vezes nem sempre dá. Então, assim, a pessoa vai ter que recorrer ao Estado. E nesse sentido, há duas possibilidades. Se o remédio for urgente e a pessoa de fato não tem condições de comprar, a gente postula um pedido de tutela antecipada para o juiz, juntamos 3 receitas com valores do medicamento e pedimos para que o juiz oficie o Estado ou a União e até mesmo o município, para que ele forneça aquele medicamento. Então, o juiz pode bloquear as contas do Estado, pode pegar aquele valor, depositar numa conta judicial e como, né, o advogado tem acesso, faz a expedição de um alvará e compra esse remédio. Então, podemos fazer dessa forma, que seria se for uma questão urgente. Se for, né, a mãe tem, né, a pessoa tem condições de comprar, da mesma forma, é adquirido o medicamento, mas é postulado, é comprovado para o Estado o valor, né, que foi pago por esse medicamento e o juiz determina, então, o reembolso desse medicamento para a família. E as empresas? Observo hoje que elas estão mais participativas. Então, se eu sou proprietária de uma empresa e tenho funcionários, né, que têm filhos, né, e eles apresentam um laudo e tal, eu tenho observado que elas têm pagado, têm ajudado, têm dado uma ajuda de custo. Como que vocês têm visto isso? Como que está esse movimento? Porque é um suporte muito importante para essas famílias. Pois é, a questão é que empresa privada não tem nada específico, não tem nada definido em lei que tenha essa obrigatoriedade, né? Se porventura a empresa quiser fornecer, quiser auxiliar a família, é por livre e espontânea vontade, né? É o que a gente chama de conveniência. Então fica a critério da empresa. Porém, temos no setor público já há decisões de que se a pessoa, o servidor público tem na sua família uma pessoa, né, principalmente filho, que dependa exclusivamente dos cuidados dos pais, que tem alguma deficiência, já há decisões nesse sentido de que há possibilidade da redução da jornada de trabalho sem alteração do salário. Então, assim, no setor público já há questões mais consolidadas nesse sentido. No setor privado, ainda não temos nada que tenha uma legislação específica. Então, vai muito da empresa, né? Se a empresa tiver essa consciência de querer auxiliar a pessoa, vai muito da empresa, mas não há uma obrigatoriedade, não há nada legislado sobre isso. Porque, na verdade, sabemos que a dinâmica familiar, ela é extensa, né? Nesse sentido, porque, assim, você tem que levar o seu filho para as terapias, e é fono, e nem sempre você consegue o acompanhamento, é o psicólogo, nem sempre você consegue agendar tudo no mesmo horário. Então, essa mãe, essa família, normalmente tem que ter essa disponibilidade para estar junto com o seu filho, né? Porque essa mãe tem que estar presente, ela não consegue levar o seu filho para terapia, deixar o filho lá e voltar depois. Ela tem que estar presente porque essa criança pode ter alguma crise nesse período e é importante a presença dos pais. Sim. Inclusive, na legislação trabalhista, ela define que os pais têm, pode
se ausentar do trabalho para acompanhar os filhos em consultas médicas, né? Isso justifica a falta da pessoa ao trabalho, né? Mas são períodos esporádicos durante o ano. Não há nada que defina, você pode faltar, por exemplo, 10 dias durante o ano, né? Então, assim, é muito precária a nossa legislação nesse sentido. Muito embora a gente saiba que, por exemplo, hoje, quem tem filhos numa família, geralmente a sobrecarga é para a mulher, né? Geralmente toda essa questão fica a encargo da mulher. É muito difícil nós levarmos essa situação para o pai, né? Então, assim, é muito mais raro tu ver um pai se ausentar do trabalho para levar um filho para o médico. Estamos isso falando de um filho normal, né? De um filho saudável. Então, assim, hoje é muito complicado, porque às vezes isso sobrecarrega só a mãe, né? Porque o pai vai se ausentar do trabalho? Talvez. Mas isso sobrecarrega muito mais a mãe do que o pai. Então, isso às vezes pode até vir a pessoa a perder o emprego decorrente das faltas. Porque a empresa ela não é obrigada a aceitar atestados, né? A empresa ela pode sim dispensar a empregada por um período para acompanhamento do filho, enfim, que é o que geralmente acontece. Mas assim, a lei não é muito específica em relação a isso, né? Tem uns dias determinados durante o ano. Mas a questão é, se a mãe precisar acompanhar por mais de uma semana, né? A empresa ela não é obrigada a aceitar um atestado de acompanhamento de uma semana. Então, isso fica muito a cargo do empregador, né? Então, isso tem que levar muito em conta, tem que ver o empregador. Então, é muito complicado na questão privada. Eu ia te perguntar se essa mãe que deixa de trabalhar para cuidar do seu filho, se ela tem algum direito financeiramente, ou se é só essa ajuda para a criança. Porque se nós temos uma criança que é mais comprometida, vamos dizer assim, que ela demanda muito mais, que essa mãe precisa abrir mão do seu trabalho para estar com essa criança, o Estado não fornece um auxílio maior ou que esteja relacionado a essa mãe, e sim só a criança. É isso? Então, Aline, a gente cai na seara da questão do benefício do BPC-LOAS, né? Como é um benefício de prestação continuada, a regra hoje da lei, ela determina que a família tem que ter uma renda per capita de até 1/4, né, do salário mínimo por pessoa. Então, por exemplo, se for um pai uma família, digamos, que tenha 2 filhos e a mãe não esteja trabalhando ou tenha que abrir mão do seu trabalho para ter um cuidado maior com um dos filhos que é autista, a gente tem que ver qual é o valor, qual é a renda do pai, fazer essa divisão pelo número de membros da família, para ver se cada componente da família atinge esse 1/4 do salário mínimo. Então, o cálculo é feito desta forma. Então, geralmente, quem vai ter o benefício é só a criança, né? Eu digo criança porque os nossos diagnósticos hoje são muito mais em crianças, né? Sim. Embora eu até queria fazer trazer para você uma informação que é muito interessante, que nós temos um juiz estadual do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, que ele foi diagnosticado com autismo aos 47 anos, né? Então, para ver que qualquer pessoa pode ser diagnosticada em qualquer idade, mas hoje a gente tem muito mais crianças, né? Então, a questão é muito mais voltada às crianças, porque o diagnóstico
é mais rápido, né? Hoje, para ti fazer um diagnóstico em adulto, tu vai ter que fazer uma investigação maior. Hoje, tu já vê, quando a criança, nos primeiros anos de vida dela, tu já vê que ela deve ter, né? Se ela tem alguma coisa que é um pouco anormal, a mãe já consegue levar isso, já consegue fazer esse diagnóstico de forma antecipada. Mas a gente tem casos, que nem esse juiz, né, que foi diagnosticado aos 47 anos. Então, qualquer pessoa, em qualquer idade, pode ser diagnosticada. E qualquer pessoa, em qualquer idade, pode receber esse benefício. Desde que atinja as regras, né, da lei que é específica para esse tipo de assistência. O LUAS, ele serve só para pessoas com deficiências ou pessoas que têm transtornos psíquicos, elas também conseguem? Pessoas com deficiências e idosos em situação de vulnerabilidade social. Então, assim, todas as doenças, transtornos, têm que ser devidamente diagnosticadas, comprovadas através de laudos, e aí fazer esse pedido diretamente ao INSS em primeiro momento, e por consequência, se for negativo, né, a decisão do INSS, aí ingressamos judicialmente com esse pedido, claro que sempre juntando provas, né? A gente nunca pode chegar ao judiciário sem ao menos ter ido ao INSS de forma administrativa e ter solicitado. Então primeiro você vai ao INSS, se tiver uma negativa, você vai ao juízo. Isso, sempre entramos, né, fizemos um pedido administrativo, é feita análise pelo INSS, porque nesse pedido são juntados todos os documentos, laudos e todos os diagnósticos da pessoa. E lá vai ter que ter o CID, né, do transtorno, enfim. E prova, claro, da questão da renda familiar. Então, não é só o documento da pessoa com a deficiência ou com o autismo. Tem que ter todo o documento da família para provar que essa pessoa está em vulnerabilidade, que eles não têm condições de manter o mínimo, né, a subsistência mínima da família, inclusive da pessoa, né, que está com essa deficiência. Uma coisa que eu penso muito e discuti já aqui no podcast com as colegas é sobre essas crianças no futuro. Como que vai ser isso judicialmente? Porque vai chegar um momento, por exemplo, nós temos um autista grau 3, né, que ele não tem condições de trabalhar, ele não vai constituir uma família, casar e ter filhos. E ele tem aí uma avó, um pai, uma mãe que vai cuidá-los. E para onde esta pessoa vai quando os pais falecerem, essa avó falecer, se ele não tem pessoas próximas, familiares que poderão cuidá-lo? Isso é uma coisa que já questionamos. Como que o Estado lidaria com isso? Eles teriam direito de, sei lá, para uma casa de repouso especializada? Quem que pagaria? Caímos de novo na questão do benefício, porque essa questão vai em relação à família, né? Por exemplo, hoje nós podemos ter uma família que tem um filho só, e esse filho ter autismo ou ter alguma deficiência. Então, a partir do momento que os pais falecerem, essa criança ficaria sozinha, né? Então, assim, como é que isso vai ter que ser um gerenciamento da família, porque hoje eu trago até uma informação, por exemplo, de pessoas que têm síndrome de Down. Antigamente, a expectativa de vida para essas pessoas eram por exemplo, sei lá, 30 anos. Hoje isso já mudou. Hoje as pessoas, mesmo com síndrome de Down, estão vivendo mais. E muitas delas também. Eles só têm pai e mãe. Então, assim, vai ter que ficar os cuidados do quê? Talvez de uma tia, de alguém do grupo familiar, né? Porque depois, se a pessoa ficar sozinha, cabe ao Estado
cuidar dessa pessoa? Cabe ao Estado, por exemplo, um abrigo, não sei, né? Isso é uma questão bem complicada que não tem nenhuma política ainda que nós podemos discutir sobre isso. É uma questão que tem que ser analisada e discutida, porque a gente não está falando só de pessoas com autismo, não estamos falando de pessoas só com deficiência, de idosos, né? A gente está falando também de pessoas que têm uma síndrome de Down. Então, o campo ele é muito extenso e a gente ninguém parou para conversar sobre isso ainda, porque via de regra, a responsabilidade seria do Estado, né? Se tu não tem nenhum familiar. E aí me pergunto, quem que vai entrar, né? Quem que entraria solicitando isso para o Estado se essa pessoa já não tem mais um familiar, né? Ela vai depender desses parentes próximos tomarem atitude para tentar garantir esses direitos, né? Isso, porque daí o que acontece? Tem prefeituras que elas têm convênios, parcerias com casas de repouso, né? Então, o que pode vir a acontecer é isso, a pessoa, ela vai chegar a um determinado momento que vai ter que ir para assistência social, né? A assistência social vai encaminhar ela para essa casa de repouso. Então, assim, por exemplo, a casa de repouso vai ter um custo X. A pessoa ganha um benefício Y. Então, esse benefício vai para essa casa de repouso e a diferença entre o valor da casa e o benefício será custeado pelo município ou pelo Estado. Geralmente pelo município. Porque é obrigação, né? Se a pessoa mora em determinada localidade, a obrigação é do município. Então, isso muito provavelmente é o que vem a ocorrer. Pensamos, né, sobre como vai ser esse futuro, né? Projetos, cabe aí fazer novos projetos e pensar, né? É algo que hoje a gente não tem de concreto. É que, na verdade, o direito muda a todo momento, porque as situações mudam, né? Até então, como eu disse, não tinha nenhuma lei específica sobre pessoas com autismo, né? Então, assim, tínhamos para pessoas com deficiência. Então, a partir de 2012, o autismo foi incluído como uma deficiência. Então, todas essas pessoas agora passam a ter todos os benefícios das leis anteriores e posteriores, né? Só que a questão é que, como a sociedade está mudando, e mudando muito rápido, tem coisas que a gente não parou ainda para analisar, né? Essa questão da vulnerabilidade da pessoa, né? É o único filho, faleceu os pais, não tem, né? As famílias estão ficando mais enxutas hoje. Então, a gente tem que pensar nisso. Porque, querendo ou não, essas pessoas elas não vão poder ficar desacolhidas pelo Estado. Elas não podem ficar, né, jogadas. Então, é uma situação que vai ter que ter, claro, uma discussão sobre o que fazer e como fazer com essas pessoas no futuro. Até porque elas vão estar recebendo o benefício do Estado, né, da União, enfim. Então, só que muitas vezes esse benefício é insuficiente para a subsistência da própria família, né? Então, tu imagina daqui a alguns anos, quando a pessoa não tem mais nada, só vai ter aquele recurso. Então, às vezes, vai inviabilizar até o sustento dela mesma. Então, como falamos, né, a justiça ela vai evoluindo e hoje as pessoas têm mais, elas vivem mais, né? Isso. E me diz uma coisa, essas regras variam de estados ou elas são regras padronizadas? Todos os estados pagam a mesma coisa ou são os mesmos benefícios? Não, varia muito de estado para estado. Por exemplo, o que rege, né, a questão de direitos básicos de todos os cidadãos é a Constituição Federal.
Então, os autistas, né, foram incluídos a partir da Lei 12.764 de 2012. Porém, cada estado tem uma legislação específica. Por exemplo, pode ocorrer a isenção fiscal de veículos, né, para pessoas com autismo. Só que essa questão varia de estado para estado. Por quê? Porque a lei determina que é o imposto de ICMS. Mas tem estados que dão isenção de IPI, IPVA. Então, isso tem que ser visto, né, com um profissional do direito, enfim, qual é a regra do estado. A gente não pode generalizar. Por isso que eu estou trazendo só os aspectos pontuais dessa lei de 2012, justamente pelo fato de que cada estado funciona de uma forma, né? Cada justiça tem um entendimento sobre essas questões. Então, a gente não posso dizer que a forma que os juízes atuam no Rio Grande do Sul, o entendimento jurisprudencial do Rio Grande do Sul é o mesmo que é aplicado aqui em São Paulo, ou é o mesmo que vai ser aplicado em Minas Gerais, por exemplo. Então, cada caso é um caso, né? A gente tem a informação básica do que a lei determina. Mas se a pessoa vai ter o direito, aí ela vai ter que ver se ela se enquadra dentro dos requisitos da lei. E e as pessoas que têm grau 1, grau 2, que conseguem trabalhar, como você citou, esse juiz que tem uma vida normal, que desempenha os seus trabalhos normalmente, que casou, né, que tem filhos. Como que funciona? Eles têm alguma lei diferenciada? Eles têm algum valor a mais de salário, alguma coisa assim ou não? Não, nessa questão em específica, creio que né, desse juiz, não, ele só se identifica, né, como autista, e inclusive ele posta situações, informações, mas ele como sendo uma pessoa autista também, né? Então, como eu disse, a questão de recebimento, talvez de um benefício, é só para famílias em situação de vulnerabilidade. Porque, por exemplo, hoje, se nós tivermos uma família de classe média alta que tem condições, né, de ir buscar todos os tratamentos de saúde, todos os medicamentos de forma particular, essa pessoa, ela pode ir ao SUS. É uma opção. Mas também ela pode ir buscar esse atendimento de forma particular. E não é porque ela tem condições de buscar no particular que ela não poderia ir ao SUS. Porque é um direito dela, né? Isso é um direito, né, que está previsto na Constituição. É um direito como, né, como cidadão, né? Como cidadão. Então, assim, a pessoa, por mais que ela tenha condições, ela não é obrigada a ir no particular. Muito óbvio que no particular as coisas são mais rápidas. O acesso a um profissional para fazer uma terapia é mais rápido, o medicamento é mais rápido, então tu vai ter um tratamento mais acelerado, né? Tu vai conseguir buscar um atendimento mais eficiente, né? Mais rápido pro familiar, do que se tu depender do Sistema Único de Saúde, né? Porque a gente sabe que a demanda é maior, o número de profissionais talvez neste momento ainda, né, em decorrência dessas mudanças legislativas, não tenha profissional suficiente para atender, né, toda a demanda. Então, assim, a pessoa que vai recorrer ao setor público, ela vai ter que ter um pouco mais de, digamos assim, que calma, né? Porque tu vai ser um pouco mais demorado, consultas são por agendamentos, então tem uma fila de espera. Os exames também, muito provavelmente, dependendo a região, vai ter uma demora maior. E isso eu digo por quê? Porque São Paulo hoje, né, olhando por São Paulo. Porque, como eu falei, cada região é diferente, né? Então, uma cidade do interior do Rio Grande do Sul é diferente que São Paulo, que uma capital. Então, tudo vai depender de como o estado, como o município tem as suas regras. Mas, enfim,
A questão é justamente essa. Mesmo que a pessoa tenha condições de recorrer ou de fazer tudo de forma particular, não está, né, não está, digamos assim, impossibilitada de recorrer ao Sistema Único de Saúde, porque a criança tem o direito, a pessoa tem esse direito. E os convênios? Tem demora também? Então, a questão dos convênios é justamente a questão da saúde, né? Entra na questão da saúde da pessoa. E o convênio, ele não tem como discriminar, não atender. Só que também vai muito do convênio, né? Então, como eu disse, a gente tem que analisar caso a caso. Muito provavelmente algumas coisas, alguns exames ou algumas coisas o convênio vai negar ou vai limitar. E aí, novamente, a gente entra nessa situação de ter que recorrer à justiça, né? Porque um convênio, ele não pode discriminar a pessoa, tanto a pessoa com deficiência ou a pessoa com autismo, né? Ele não pode fazer essa descriminalização. Então, assim, tem que ver quais são as regras, né? O que está incluso no rol da lista da ANS de direitos. Então, se já tem esse direito previsto e o plano de saúde negar, a pessoa pode recorrer à justiça. E, novamente, assim, não precisa ser exatamente no setor privado, né? Tem a Defensoria Pública, todos os estados têm, todos os municípios têm. Então, é um acesso gratuito à justiça. Porém, se a pessoa também optar, tem a questão do profissional, né? Do advogado particular, que faz o mesmo trabalho, enfim. Fala um pouco sobre a Defensoria Pública, para as pessoas entenderem. É um advogado que ele não vai cobrar, porém ele é pago pelo Estado. Seria isso? Eu procuro esse advogado porque eu tenho uma questão, ele vai me defender, vai entrar junto aos convênios, um exemplo, mas eu não preciso pagá-lo, é o Estado que paga. Isso, são profissionais que prestaram um concurso público. E eles são defensores públicos, então, né, são pessoas que você vai lá, vai levar toda a documentação, se você preencher o requisito, porque, novamente, a gente entra nessa questão de que, geralmente, defensoria pública tem uma renda per capita, né? Por exemplo, pessoas que ganham até 2 salários mínimos. Então, também eles tem uma questão de limitação, mas se a pessoa atender, né, os requisitos, ela pode ter essa assessoria pelo Estado. A pessoa não tem custo nenhum, nem quanto a custos processuais do Estado, tampouco quanto gastar com esse trabalho, né, com esse advogado, né, esse defensor, na verdade. Percebo que o que nós precisamos como sociedade é ter mais respeito também, né? Porque temos aí a caminhada do autismo, mas muitas vezes as pessoas não se colocam, né, no lugar do outro para saber o que essas famílias passam. Então, eu acho que uma coisa que é super importante é a gente começar a se conscientizar pelo respeito com o outro, né? Obrigada, Letícia, por esclarecer, né, essa parte dos direitos, que eu acho que é muito importante. Gostaria que vocês assistissem também as nossas convidadas anteriores, Luciana Alves e Bruna West, que também falam sobre o autismo, né? Lembrando que esse mês é o mês do autismo, que tivemos as campanhas conscientização. Pegue o seu café e dê um play no Café e Consciência. Até breve!